Oi, turma, bom dia, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de geografia. E hoje eu quero começar relembrando com vocês o que são elementos naturais e elementos antrópicos. Elementos naturais são elementos da natureza, como já diz o nome. Elementos que não precisam da mão do homem para serem construídos e existirem. Por exemplo, rios, mares, florestas, cachoeiras, nós humanos, animais, tudo isso são elementos naturais que existem pela natureza, não precisam que o homem os construam para existir. Elementos antrópicos são elementos que precisam ser construídos pelo homem, precisam da mão do homem, da intervenção humana para que existam rodovias, construções, veículos, escolas, comércios, prédios, casas, pontes, tudo que precisa ser construído pelo homem, máquinas, são elementos antrópicos, certo? Hoje, agora, nós vamos falar sobre dois tipos de paisagens diferentes. Nessas paisagens podem ter elementos naturais e antrópicos, mas em uma delas tem mais elementos naturais e em outra mais elementos antrópicos, certo? Primeiro, nós vamos conversar sobre a paisagem rural, a paisagem do campo. Lembra que eu conversei sobre ela com vocês? Na paisagem rural, o número de elementos naturais é muito maior do que o de elementos antrópicos. Mas mesmo assim, existem elementos antrópicos na paisagem rural, certo? Vamos ver. Olha só, quais são os elementos antrópicos nessa primeira paisagem aqui que a tia Tauana separou essa foto? As casas, as cercas, a antena, tudo que é construído pelo homem são elementos antrópicos que estão dentro da paisagem rural, certo? Esta segunda paisagem rural aqui, olha só, não tem elementos antrópicos, só elementos naturais. A paisagem rural é a paisagem do campo. Na paisagem rural, o número de elementos naturais, o número de elementos naturais são muito maiores que os números de elementos antrópicos, certo? Olha só, paisagem urbana, que é a paisagem da cidade, vocês lembram? Paisagem urbana é a paisagem onde tem mais elementos antrópicos, mais construções, olha só. Tá vendo quantas construções, prédios, pontes, olha lá, ruas. Mas na paisagem urbana também tem elementos naturais. Por exemplo, essa daqui, ó, tem um rio. É um elemento natural, da natureza, mas este elemento natural está no meio de elementos antrópicos dentro da paisagem urbana, certo? Então vamos lá. A paisagem rural tem mais elementos naturais. A paisagem urbana tem mais elementos antrópicos. Mas tanto na paisagem urbana quanto na paisagem rural podem ter elementos naturais e antrópicos, certo? Façam o exercício com atenção e eu estou com saudades. Logo, logo a gente vai se ver ao vivo e conversar todos juntos. Um beijo!